quando um tigre adulto, com a força de um predador capaz de derrubar qualquer presa, ficou frente a frente com a cadela que um dia o amamentou e salvou da morte, o silêncio tomou conta da reserva. Todos sabiam que bastava um único movimento para que aquela despedida se transformasse em tragédia. Mas também havia a possibilidade de algo maior que o instinto falar mais alto. O que prevaleceria naquele instante decisivo? A gratidão pela vida salva ou o impulso selvagem de uma fera diante de sua antiga protetora? Tudo começou quando, em uma manhã abafada na floresta tropical da Índia, uma patrulha florestal seguia os rastros de caçadores ilegais perto da reserva. O chão ainda mostrava marcas recentes, cartuchos de espingarda, manchas de sangue espalhadas pela vegetação densa. Foi ali, entre raízes e folhas, que encontraram uma cena devastadora. A tigresa adulta havia sido abatida, provavelmente para o mercado negro de peles e ossos. Mas o que mais chocou os guardas foi o som fraco que veio logo em seguida. Um miado curto, rouco, quase imperceptível. Escondido sob um tronco caído, tremendo de frio, estava um filhote. O pelo laranja queimado mal cobria o corpo magro e as listras negras, ainda irregulares, se perdiam na sujeira. Os olhos âmbar estavam turvos, pesados pela febre. Os homens se entreolharam. Aproximar-se de um filhote selvagem naquela condição era arriscado, mas não havia alternativa. Sozinho, ele não resistiria. Um dos guardas o envolveu em uma manta e, sem perder tempo, correram de volta ao centro. A tensão aumentou no abrigo. O veterinário constatou o óbvio: hipotermia, desidratação severa e uma infecção na pata traseira. Colocaram-no em uma incubadora adaptada, administraram soro e antibióticos, mas todos sabiam que o maior risco não estava apenas na saúde física. Tigres tão jovens precisam de contato constante com a mãe, calor, cheiro, toque. Sem isso, mesmo com tratamento, muitos simplesmente desistem. Naquela noite, a equipe se revezou. O filhote miava em intervalos pedindo algo que nenhuma seringa ou fórmula podia dar. Entre os cuidadores, a dúvida crescia. Será que vai resistir? Foi nesse clima de incerteza que o pensamento inevitável surgiu. Se o pequeno precisava de uma mãe, quem poderia ocupar esse lugar? No mesmo abrigo, a poucos metros dali, havia outra história marcada pela perda, a de Maya. Maya tinha sua própria história de dor. Criada como cão de guarda em uma fazenda isolada, conheceu apenas a dureza das correntes e o peso da função. Afeto nunca fez parte da rotina. Quando engravidou, o dono não a viu como mãe em formação, mas como um problema a ser descartado. Foi abandonada à beira da estrada, como tantos outros animais tratados como ferramentas descartáveis. Encontrada dias depois por uma equipe de resgate, estava desnutrida, coberta de carrapatos e com os olhos fundos de exaustão. Ainda assim, resistiu. Carregava dentro de si a promessa de filhotes que acreditava poder criar em segurança. Mas o destino foi cruel. Todos morreram durante o parto. Em uma única noite, o futuro que ela havia pressentido lhe foi arrancado. Agora, no canil do centro de resgate, Maya permanecia encolhida no canto, o peito arfando devagar, os olhos castanhos opacos, como se carregassem o peso do mundo. O corpo ainda obedecia à biologia. O leite escorria inutilmente, mas o coração recusava qualquer reação. Para muitos, era apenas mais uma cadela marcada pelo abandono. Foi então que Howard, o diretor do centro, pensou nela. Se ainda havia leite, ainda havia instinto. Talvez Maya pudesse oferecer ao pequeno tigre aquilo que nenhum humano conseguiria. Não apenas alimento, mas vínculo. A ideia, no entanto, gerou silêncio e olhares tensos. Uma cadela e um tigre era improvável, arriscado. Poderia dar errado em segundos, mas, diante da fragilidade do filhote, talvez fosse a única chance. De um lado, uma mãe sem filhos. Do outro, um filho sem mãe. E quando essas duas vidas quebradas finalmente se cruzassem, ninguém sabia o que esperar. Seria a salvação de um filhote condenado ou o prenúncio de uma tragédia? Howard respirou fundo. Ele conhecia o risco, mas também sabia que a natureza possuía mecanismos universais
que não podiam ser ignorados. Filhotes, independentemente da espécie, carregam traços comuns que despertam no cérebro adulto o impulso de cuidar. Cabeças grandes, olhos desproporcionais, movimentos frágeis. Esses sinais, tão primitivos quanto poderosos, tendem a acionar instintos adormecidos. E, em uma fêmea que havia perdido sua ninhada, esse efeito poderia ser ainda mais intenso. Mesmo assim, o dilema permanecia. Maia poderia rejeitar o pequeno imediatamente, poderia simplesmente virar o rosto, poderia rosnar ou, no pior cenário, reagir com agressividade. Era uma aposta contra a lógica, contra a própria natureza. Mas, diante da realidade do filhote, não tentar significava quase certamente perdê-lo. A preparação começou naquela mesma tarde. A equipe sabia que qualquer detalhe poderia ser decisivo. Escolheram uma sala afastada, com temperatura controlada para evitar oscilações bruscas. A iluminação foi reduzida a um tom suave, sem sombras marcantes, criando um ambiente calmo. No chão, espalharam mantas limpas sobre o piso macio, de forma que nenhum dos dois se machucasse caso houvesse um movimento brusco. 2 câmeras foram posicionadas discretamente, prontas para registrar cada gesto, cada olhar. Maia foi a primeira a entrar. Conduzida com cuidado, caminhava devagar, sem resistência, mas também sem energia. O rabo baixo, os olhos perdidos, não explorou o espaço como seria natural em outros cães. Apenas seguiu até um canto, deitou-se e apoiou a cabeça sobre as patas. O corpo estava presente, mas a mente parecia distante. Pouco depois, a porta voltou a se abrir. Um dos cuidadores entrou carregando o filhote de tigre enrolado em uma manta grossa. O pequeno miava em intervalos curtos, um som rouco e fraco, acompanhado de respirações irregulares. O corpo tremia sem controle e cada estremecimento parecia exigir dele um esforço imenso. Quando o colocaram a poucos metros de Maia, o ar dentro da sala mudou. O silêncio se tornou absoluto, pesado, quase físico. Ninguém ousava se mover. Os primeiros minutos pareceram uma eternidade. Maia continuava imóvel, indiferente à presença do filhote. Seus olhos fixos no chão transmitiam a mesma apatia que a dominava desde a perda da ninhada. O pequeno tigre, por sua vez, tentou encolher-se ainda mais, como se buscasse proteção em seu próprio corpo. A respiração curta e o miado fraco soavam como um pedido que ecoava no vazio. Para quem observava atrás do vidro, a experiência parecia ter falhado antes mesmo de começar. Não havia contato, nem curiosidade, apenas distância e silêncio. Mas então, quase imperceptível, algo aconteceu. Um som mais agudo rompeu a quietude. O filhote, reunindo suas últimas forças, soltou um miado mais forte, como se chamasse por uma mãe invisível. A orelha de Maia se moveu. Um detalhe mínimo, mas suficiente para acelerar o coração dos cuidadores. Pela primeira vez em dias, ela reagia a algo. Seus olhos, antes opacos, se voltaram lentamente para o pequeno. Havia neles um brilho discreto, como se algo tivesse sido despertado. O silêncio da sala agora parecia esmagador. De um lado, a pitbull marrom, imóvel no canto. Do outro, o filhote de tigre, frágil, miando como quem pede por uma mãe que já não estava mais ali. Todos os olhares se fixaram no espaço entre eles, um espaço carregado de incerteza. O pequeno chorou novamente, mais fraco. O som ecoou pela sala como um chamado ancestral, o grito universal da vida pedindo ajuda. Maia ergueu a cabeça, o nariz se contraindo levemente ao captar o cheiro estranho. Não era o odor de um filhote de sua espécie, era algo novo, desconhecido, e bastava um impulso errado para que aquela cena se transformasse em tragédia. "Fiquem prontos", murmurou Howard para a equipe, a mão já apoiada na porta. Qualquer movimento brusco poderia colocar tudo a perder, mas eles estavam prontos para intervir. Nesse momento, a cadela se levantou. O gesto simples foi o suficiente para acelerar o coração de todos. As patas pesadas avançaram devagar, o corpo curvado em tensão. A cada passo, a distância diminuía, e com ela crescia o suspense. O que estava passando em sua mente?
Seria capaz de reconhecer naquele ser estranho um pedido de ajuda? Ou veria apenas uma presa indefesa diante dela? O filhote tentou se encolher. Seus olhos âmbar buscaram refúgio em algum canto da sala, mas não havia para onde correr. O pequeno corpo tremia e os miados saíam cada vez mais fracos. Para ele, era o instante decisivo. Ou encontraria ali uma mãe, ou o fim. A Pitbull parou a poucos centímetros. O nariz encostou na manta que cobria o tigre, e o ar quente de sua respiração fez o pequeno estremecer ainda mais. Por um segundo, ela apenas cheirou, a cauda imóvel, os músculos tensos. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração bater. De repente, a cadela soltou um som baixo, quase um grunhido contido. A equipe inteira prendeu a respiração. Ninguém sabia o que aquilo significava. O som poderia ser alerta, aviso ou simples hesitação. Tudo estava em jogo naquele instante. O tigre, em resposta, soltou um miado agudo, desesperado, como se gritasse, "Não me abandone!" Foi então que algo mudou. Os olhos da cadela perderam a rigidez. Havia ali um brilho diferente, não de raiva, mas de reconhecimento. Como se aquela pequena vida tivesse despertado uma memória esquecida, um instinto adormecido. Ela abaixou a cabeça tão lentamente que parecia desafiar o tempo. O focinho encostou no corpo trêmulo do filhote. O pequeno congelou, a respiração curta, os olhos semicerrados de medo. A sala inteira aguardava o próximo segundo, incapaz de prever o que viria. Mas em vez de recuar, a Pitbull permaneceu imóvel. O focinho ainda encostado no corpo do tigre, como se escutasse um chamado vindo de dentro de si. Os cuidadores não respiravam. Era o instante decisivo. E então aconteceu. A cadela abriu a boca e passou a língua pelo focinho do filhote. Um gesto mínimo, mas suficiente para mudar tudo. O pequeno tigre relaxou de imediato, como se tivesse entendido. Não estava mais sozinho. O alívio percorreu a sala como uma onda. Alguns levaram as mãos ao rosto, incrédulos. Outros deixaram escapar lágrimas contidas. Não havia dúvidas. Tinham acabado de presenciar algo único. Maia se deitou de lado, oferecendo o corpo. O tigre, hesitante, arrastou-se até o ventre dela. Procurou instintivamente e em poucos segundos estava mamando. O som fraco de sucção preencheu o ambiente. A cadela manteve os olhos abertos, vigilante, mas sem hesitar. O instinto materno havia despertado. A cena parecia impossível. Um predador selvagem de uma espécie tão distante, encontrando alimento e abrigo no corpo de uma cadela doméstica. Mas era real. Era a vida se agarrando à vida, contra todas as probabilidades. Naquela primeira noite, ninguém quis ir embora. Os cuidadores se revezaram diante da câmera, acompanhando cada detalhe. O tigre adormeceu junto à barriga da cadela, o corpo pequeno subindo e descendo ao ritmo da respiração dela. E pela primeira vez desde a perda da ninhada, a Pitbull não fechou os olhos em desespero. Ficou desperta, atenta, como quem vigia um tesouro. Nos dias seguintes, a transformação foi notável. O filhote começou a ganhar peso, a temperatura do corpo se estabilizou e as feridas cicatrizaram mais rápido do que o previsto. Maia, antes apática, agora comia com apetite, bebia água com vigor e caminhava pelo espaço com energia renovada. Parecia que um novo propósito havia acendido dentro dela. A equipe então batizou o tigre de Ravi, o sol que retorna, um nome que simbolizava exatamente o que ele representava, vida que renasce quando tudo parecia perdido. A relação entre os dois crescia a cada dia. Ravi aprendia a andar tropeçando pelas patas de Maia, e ela o seguia de perto, lambendo suas orelhas, corrigindo seus passos com pequenos empurrões de focinho. Às vezes, o tigre soltava um rugido infantil, como um miado grave, e Maia respondia com latidos curtos, como se os dois estivessem inventando uma linguagem própria. Pesquisadores observavam fascinados. Não era apenas nutrição, era vínculo, era afeto. Era o instinto materno ultrapassando barreiras que a biologia dizia intransponíveis. A ciência explicava parte do fenômeno, os hormônios do pós-parto, o estímulo provocado pelos sons e movimentos do filhote. Mas havia algo além, algo invisível, impossível de medir em gráficos ou exames. Certa manhã,
Ravi tentou escalar um tronco colocado no recinto. Suas patas escorregavam, os movimentos eram desajeitados e a cada queda ele soltava um som curto de frustração. Maya permanecia ao lado, em silêncio, a cabeça levemente inclinada. Não intervinha, mas também não se afastava. Sua simples presença parecia dar ao filhote a confiança necessária para tentar de novo. Na terceira tentativa, Ravi conseguiu alcançar o topo. Ficou imóvel por alguns segundos, recuperando o fôlego. Quando olhou para baixo, encontrou os olhos atentos de Maya. Ela abanou o rabo uma única vez. Foi suficiente. O filhote relaxou e desceu devagar, tropeçando no caminho. Com o passar das semanas, cenas como essa se repetiram. Dormiam juntos, caminhavam lado a lado, exploravam o espaço como se fossem um só. O tigre crescia rápido, o corpo alongava, os músculos apareciam e as listras ficavam mais marcadas. Já não era o pequeno animal vulnerável que chegou à reserva. O vínculo entre os dois impressionava quem os via. Visitantes se emocionavam, pesquisadores registravam cada detalhe e imagens da dupla circularam em jornais e documentários. A pergunta era sempre a mesma: como explicar aquilo? Mas junto com a admiração, surgiam sinais de alerta. O crescimento de Ravi trazia mudanças inevitáveis. Suas brincadeiras ficaram mais pesadas. As patadas que antes mal desestabilizavam, agora tinham força para derrubar Maya. Os dentes antes pequenos agora se fechavam com potência suficiente para rasgar carne. Certa tarde, ao receberem a refeição, algo inesperado aconteceu. Os tratadores colocaram um pedaço grande de carne no recinto. Maya se aproximou como fazia sempre, mas Ravi a interceptou. Com um rosnado baixo, empurrou-a de lado e tomou para si o alimento. Foi a primeira vez que impôs a própria vontade diante dela. Maya recuou, confusa. Não rosnou, não reagiu. Deitou-se a alguns metros de distância e observou em silêncio. Quando Ravi terminou de comer, voltou até ela, aproximou o focinho como quem buscava reconciliação. Maya lambeu sua cabeça apenas uma vez. Depois se deitou novamente, aceitando em silêncio a nova ordem que começava a se formar. Para os cuidadores, aquilo foi um aviso claro. O instinto selvagem estava despertando. Ravi já não era mais o filhote indefeso que dependia dela. Era um jovem tigre, e com ele vinham comportamentos que nenhum vínculo afetivo poderia suprimir por completo. Era uma cena paradoxal. De um lado, o tigre em crescimento, cada vez mais perigoso. Do outro, a cadela que o havia salvo da morte. Para quem observava, havia beleza naquele vínculo, mas também uma verdade inescapável. A natureza estava cobrando seu preço. Howard, o diretor da reserva, costumava dizer em reuniões: eles se amam à maneira deles, mas precisamos estar preparados. Um dia, o instinto vai falar mais alto. Até então, nada de trágico havia acontecido, mas todos sabiam que o equilíbrio era delicado. O amor de Maya dera a Ravi a chance de sobreviver. Agora, ele crescia para ser o que sempre foi destinado a ser, um tigre. Ainda assim, toda vez que alguém via aquele animal poderoso deitado junto à cadela marrom, a sensação era a mesma. Por mais que o instinto rugisse, havia ali um laço que desafiava explicações fáceis. Um laço real feito de cuidado, perda e sobrevivência compartilhada. Mas a própria força desse vínculo deixava claro um dilema que não poderia mais ser adiado. O episódio da refeição mostrara a todos que Ravi estava mudando. Crescia rápido e já não era o filhote que buscava apenas o calor de Maya para sobreviver. Agora era um jovem tigre com músculos firmes, reflexos rápidos e um rugido que ecoava pela reserva. O instinto selvagem estava em plena formação e a convivência com a cadela se tornava cada vez mais arriscada. Howard reuniu a equipe. O plano foi definido sem espaço para dúvidas. Ravi seria transferido para uma área ampla da reserva, projetada especialmente para grandes felinos. Ali teria espaço para correr, caçar presas artificiais
e, principalmente, contato com outros tigres. Não era possível soltá-lo na selva. Ele jamais estaria preparado para isso. Mas na reserva teria a vida mais próxima possível da que lhe cabia por direito. O dilema, no entanto, era a separação de Maya. Durante meses ela havia sido mãe, protetora, guia. Agora, ver Ravi partir era inevitável. Nos dias que antecederam a mudança, os dois permaneceram inseparáveis. Dormiam juntos, caminhavam lado a lado, e Maya mantinha o olhar atento, como se ainda cuidasse de um filhote frágil. Era impossível explicar a ela que aquele ciclo estava chegando ao fim. Na manhã da transferência, a reserva parecia em silêncio. Os cuidadores trabalhavam em ritmo contido, quase solene. Maya caminhava em círculos, inquieta, percebendo a movimentação. Ravi, por outro lado, parecia calmo. Seus olhos âmbar observavam cada detalhe, como se compreendesse que algo estava prestes a mudar. Quando abriram o portão que levava ao novo recinto, Ravi não entrou de imediato. Voltou-se para Maya, aproximou-se devagar, encostou o corpo forte no dela e, em silêncio, baixou a cabeça até tocar o focinho da cadela. Foi um gesto simples, mas carregado de significado, não de submissão, mas de reconhecimento. Por um instante, a tensão dominou o ambiente. Todos sabiam que bastava um movimento errado para que a despedida se transformasse em tragédia. Mas o que veio não foi um ataque. Maya permaneceu imóvel, os olhos fixos nele. Então, como fizera tantas vezes antes, lambeu-lhe a testa. Um último gesto de cuidado. Depois disso, Ravi caminhou em direção ao portão. Os tratadores fecharam atrás dele e Maya ficou do lado de fora, observando. Não latiu, não chorou. Apenas olhou em silêncio, como se aceitasse que o filho que criara agora pertencia a outro mundo. Naquele instante, todos entenderam que não era um fim, mas uma transição. Ravi encontraria seu lugar entre os da própria espécie em um espaço seguro. Maya, por sua vez, havia cumprido um papel que ninguém poderia imaginar. Dar a um tigre a chance de viver. E assim, enquanto o jovem explorava o novo território, ainda era possível sentir, naquele último olhar trocado entre eles, que havia algo que nem o tempo, nem a distância, nem o instinto poderiam apagar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão rejeitado repetidas vezes, voltando ao abrigo coberto por uma gosma estranha e com um cheiro insuportável, enquanto todos se perguntam como ele conseguia desaparecer sem deixar rastros. O que realmente acontecia durante aquelas horas misteriosas? Seria apenas um comportamento inexplicável? Ou havia algo muito mais sombrio por trás de seus sumiços? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!